Então, pessoal, voltamos com a quarta e última parte dessa aula, a aula sobre antineoplásicos. Falaremos hoje sobre os novos fármacos que são utilizados como antineoplásicos. Principalmente são anticorpos ou são moléculas contra vias metabólicas específicas de células tumorais. Então, isso significa que esses fármacos são muito mais específicos do que o que nós já vimos. O primeiro exemplo que nós veremos aqui é o anticorpo monoclonal trastuzumab, que é um anticorpo que consegue reconhecer esse receptor aqui, o ER2, que também é chamado de NEU, que é um receptor para um fator de crescimento encontrado em células mamárias. Dessa forma, ele bloqueia o receptor de se ligar ao seu fator de crescimento, impedindo que ele seja induzido à proliferação celular. Então, ele não consegue se ligar no outro local a não ser nesse receptor, porque ele é um anticorpo, ele reconhece especificamente esse receptor. Então, isso significa que as reações adversas são muito menores do que dos antineoplásicos que a gente viu anteriormente, devido à sua especificidade. Mas apresenta algumas reações, como por exemplo, hipotensão durante a infusão, pode apresentar também febre e também pode apresentar calafrio, além de exacerbar os transtornos cardiovasculares. Mas de certa forma muito mais específico. São anticorpos contra moléculas específicas encontradas principalmente em células neoplásicas. Segundo anticorpo que nós veremos aqui é o cetuximab. Cetuximab é um anticorpo que vai reconhecer o receptor do fator de crescimento EGRF. O cetuximab é utilizado para terapia principalmente de câncer de intestino, cólon ou reto, também câncer de cabeça e pescoço de célula escamosa, como boca, garganta e também laringe. Então ele se liga nesse receptor do fator de crescimento, impedindo que essas células elas sejam estimuladas pelo fator de crescimento à proliferação celular. Seus principais efeitos colaterais, efeitos adversos, é exantema cutâneo e também diarreia, uma vez que ele vai impedir que haja crescimento dessas células intestinais. Rituximab é um anticorpo que reconhece o antígeno CD20. Esse antígeno CD20, a gente está vendo ele aqui na imagem. Ele é encontrado em linfócitos B, portanto, esse anticorpo é utilizado para tratar tumores específicos de linfócitos B, tá? Principalmente os linfomas de linfócitos B, e que não tenham respondido a terapias anteriores. Ele se liga nesse receptor CD20, impedindo que haja uma proliferação exacerbada dos linfócitos B. Reações adversas: broncoespasmo, hipotensão e também reação anafilática. Imatinib não é um anticorpo, mas ele consegue inibir as vias intracelulares do tipo tirosina sinase, que são vias muito importantes na proliferação celular. São vias muito ativas em diversos tipos de tumores. Então, o imatinib ele vai inibir essa proteína chamada de ABL sinase, que é uma proteína ativadora intracelular dessa via da tirosina sinase. Então, indiretamente, ele vai inibir a tirosina sinase sem necessariamente inibir o receptor tirosina sinase. Então, ele é um fármaco de pequeno peso molecular e sua indicação é para leucemia mieloide crônica, também administrado por via oral, e seus principais efeitos colaterais são edema, náuseas, câimbras, exantema e também diarreia. Além de inibir as vias metabólicas dentro da célula tumoral, uma das estratégias antineoplásicas é também a terapia antiangiogênica, uma vez que a gente sabe que quando o tumor está em crescimento, ele induz, ele produz fatores angiogênicos, e esses fatores angiogênicos vão ajudar a manutenção e a sobrevivência das células tumorais. Então,
Uma das estratégias utilizadas para combater isso é impedir que haja esse arranjo angiogênico em torno do tumor. Isso acontece porque dois fármacos, o sorafenib e o sunitinib, eles inibem fatores de crescimento, principalmente dois fatores de crescimento. O fator de crescimento endotelial vascular, o VEGF, e também o fator de crescimento derivado de plaquetas, o PDGF. Ambos vão ativar receptores do tipo tirosina quinase e dessa forma impedir que haja a angiogênese. Esses dois fármacos são utilizados principalmente para tratamento de câncer renal, pois esse tipo de tumor utiliza bastante angiogênese, produz bastante esses fatores de crescimento e, portanto, eles terão eficiência maior nesse tipo de tumor. Que nós podemos ver na imagem o tumor produzindo fatores de crescimento angiogênicos. Esses fatores de crescimento vão induzir a proliferação ou aparecimento de novos vasos em torno do tumor. Esses novos vasos têm duas funções: levar nutrição para o tumor e promover a metástase. Então, dessa forma, com a terapia antiangiogênica, nós eliminamos tanto o fornecimento de nutrientes para esse tumor, como também a possibilidade desse tumor se metastatizar. Então, nós temos aqui um resumo desses novos fármacos. Alguns fármacos, como cetuximab e trastuzumab, eles são anticorpos, eles agem inibindo ou bloqueando os receptores da ligação aos fatores de crescimento. Mas nós temos também os inibidores da tirosina quinase, que eles não agem na superfície do receptor, mas eles agem na ação desse receptor. Então o fator de crescimento até liga nesse receptor, mas ele não consegue promover a ação. E nós temos também os fármacos que agem inibindo alguma etapa da via metabólica intracelular, como por exemplo imatinib e desatinib, que inibem a enzima ABL importante, essa via metabólica induzida por receptores do tipo tirosina quinase. E de certa forma esses fármacos eles vão inibir alguma etapa de uma via metabólica importante para a proliferação celular, principalmente vias que induzem a expressão gênica. Bem, apesar de ter evoluído muito a terapia antineoplásica, existem muitos casos de resistência a essa quimioterapia. E aqui eu trouxe 3 possíveis mecanismos que explicam essa resistência. Então, o primeiro mecanismo é deleção ou hiperexpressão de uma enzima chave no processo. Então, um determinado antineoplásico inibe uma enzima que é importante no processo de proliferação celular, e essa enzima ela foi substituída por outra enzima, ela foi retirada das suas funções e substituída por outra enzima na qual não é inibida mais pelo agente antineoplásico. Essa é uma forma de resistência. Ou a célula começou a expressar exageradamente essa enzima, uma hiperexpressão, então aquela dosagem de antineoplásico não mais consegue inibir aquela via. Um outro mecanismo importante é a inativação do processo de apoptose. A gente viu que em muitos casos a célula precisa entrar em processo de apoptose para controle tumoral, então o fármaco ele induz a célula a seguir a via da apoptose. Se essa célula não segue mais a via da apoptose, portanto, aquele tumor ele se torna, de certa forma, resistente. E uma das formas de inativar o processo de apoptose é perda do gene P53. Esse talvez seja um dos principais mecanismos de resistência à quimioterapia. E um terceiro mecanismo é a hiperexpressão de uma bomba de efluxo, uma glicoproteína P, que expulsa o fármaco quando ele entra dentro da célula. É o que nós podemos ver aqui nessa imagem. Então, o fármaco entrou na célula pela membrana plasmática, mas essa célula dispõe de um transportador, de uma bomba de efluxo,
e joga o fármaco para fora da célula, impedindo que ele se ligue ao seu sítio ativo e que, portanto, promova o controle da proliferação celular, o controle antineoplásico. Quais os principais efeitos adversos advindos da quimioterapia? São vários efeitos. E nós podemos observar que os efeitos ocorrem à medida que nós temos células que se multiplicam mais rapidamente. Quanto mais rapidamente essa célula se multiplicar, mais próxima ela será do perfil de uma célula neoplásica. E, portanto, maiores serão os efeitos sobre esse tipo celular também. Então, muito comum a gente encontrar, por exemplo, nos pacientes mucosite. Então, mucosite, ou seja, a inflamação das mucosas, principalmente a mucosa oral, é muito comum porque essas células elas se multiplicam em bastante velocidade e muita intensidade, e isso poderá aproximar muito esse tipo de célula de uma célula neoplásica. E aí os seus efeitos serão mais pronunciados também. Alopécia, ou seja, perda de cabelos, também é bastante comum. Além disso, nós temos náuseas, vômitos, diarreia, cistite, inflamação da bexiga. A célula da bexiga é uma célula também que se renova muito frequentemente. Pode produzir também esterilidade, mialgia, neuropatia. Nós vimos que alguns fármacos causam dores nos nervos. Isso porque, em virtude da sua falta de especificidade, esse fármaco também altera aí o nível ou a velocidade de multiplicação das células também em torno das células nervosas. Nós temos aqui fibrose pulmonar, também é bastante comum. Cardiotoxicidade, alguns fármacos causam efeitos cardiotóxicos, né? Reação local, insuficiência renal, flebite, no caso da aplicação em vasos sanguíneos, mas um dos mais preocupantes talvez seja a mielossupressão, ou seja, a diminuição da capacidade de proliferação das células mieloides, uma vez que as células mieloides são responsáveis pela reposição das células sanguíneas. Então, a mielossupressão é uma das reações talvez mais complicadas e que merece, portanto, maior atenção na hora da administração dos antineoplásicos. E aqui nós temos os fármacos que são mais mielossupressores e os que são menos mielossupressores. Então, vinblastina, nitrosureia, ciclofosfamida, citarabina e doxorubicina têm um grande potencial de mielossupressão. Então, merece uma observação, um cuidado, um acompanhamento na hora da administração desses fármacos. Já a bleomicina, a vincristina e o metotrexato, desde que administrado com ácido folínico, esses apresentam um potencial mielossupressor baixo, comparado evidentemente aos outros, mas todos eles têm algum potencial mielossupressor. E aqui, para resumir nossa aula, nós temos os principais fármacos utilizados como antineoplásicos. Nós temos a 6-mercaptopurina, 6-tilguanina, que inibe a síntese dos anéis de purina e, portanto, inibem a síntese do DNA. Então, eles agem em alguma etapa da via metabólica da síntese das purinas. Isso vai inibir, de certa forma, a síntese de DNA. O metotrexato, que vai bloquear a síntese de timidilato e também de purina, portanto, vai agir também na síntese do DNA. Nós temos também camptotecina, etoposídeo, todos eles bloqueiam a função da topoisomerase, como nós vimos. E se a topoisomerase não funciona, de certa forma, quando o DNA vai se replicar durante a sua abertura das fitas, ela pode torcer a modo de romper as fitas de DNA. Nós vimos agora também os inibidores da tirosina sinase, os anticorpos, que bloqueiam a atividade das vias de sinalização dos tumores. Desse outro lado, nós temos hidroxiureia, que vai inibir a ribonucleotídeo redutase, 5-fluoracila, que vai inibir a síntese da timidilato, portanto, inibir a síntese de desoxirribonucleotídeo, gencitabina, citarabina, fludarabina, todos eles são análogos de nucleotídeos, ou seja, eles são inseridos no DNA, mas eles inibem, portanto, a síntese e a replicação desse DNA. Nós temos os análogos da platina e os agentes alquilantes, que se ligam ao DNA, formando aquelas pontes cruzadas, os complexos com o DNA, fazendo com que esse DNA
tem uma maior facilidade de fragmentação. L-asparaginase, que vai desaminar a asparagina, vai inibir a síntese de proteínas. Etoposídeos, taxanos, alcaloides da vinca, dentre outros, vão inibir a função dos microtúbulos. E finalmente aqui nós temos tretinoína, dentre outros, que são indutores da diferenciação celular. Nós não vimos nessa videoaula, mas também são utilizados como antineoplásicos. Então chegamos ao final de mais uma videoaula. Essa videoaula foi a videoaula número 36. Falamos sobre os antineoplásicos. Próxima videoaula é a aula 37. Falaremos sobre os antiarrítmicos. Então entraremos aí na farmacologia mais cardiovascular. Então não perca a próxima videoaula, aula 37, antiarrítmicos. Até lá, pessoal!